Olá, tudo bem com você? Começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e toda semana nós estamos aqui compartilhando com você informações para que você cuide mais da sua saúde, tenha mais bem-estar e qualidade de vida. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um problema antigo, mas que segue ainda causando muitos problemas. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o combate ao tabagismo. Você é fumante? Conhece alguém que fuma? No episódio de hoje a gente vai falar sobre o combate ao cigarro, as doenças provocadas pelo tabaco e também como deixar de fumar. Vamos trazer dicas aqui para você. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, vou trazer aqui e compartilhar com você alguns números. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fumam no planeta. Os números de mortes em decorrência do tabaco em todo o mundo já chega a 8 milhões de pessoas por ano. Detalhe. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 161 mil mortes por ano e aproximadamente 443 por dia. Por isso que o tema é muito sério e é importante demais a gente compartilhar com vocês todas essas informações. Para isso, nós recebemos aqui dois especialistas no assunto. Hoje, os pneumologistas, Dr. Sebastião Costa, seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, quem estiver nos ouvindo agora. Prazer imenso falar sobre tabagismo. Muito bem. Até porque o Brasil precisa muito se concentrar, que precisamos defender, principalmente adolescentes e crianças hoje. Verdade. E também aqui conosco, Dr. Tiago Fagundes Lins, que já esteve aqui em outro episódio. Hoje a gente recebe mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez, então, Dr. Tiago. Obrigado, Linda. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Vamos começar aqui nosso episódio, que nós temos muitas perguntas, muitas questões. Mas antes, convidar você a estar aqui acompanhando o nosso canal, né, no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse conteúdo com pessoas que de repente são fumantes, que você conhece e que você acha que é importante compartilhar esse conteúdo com essas pessoas, tá bom? Aproveita para se inscrever aqui, porque sempre que a gente tiver conteúdo novo, você vai receber uma notificação e ficar por dentro dessas informações. Nós estamos no Instagram, @Unimed João Pessoa, estamos também no portal da Unimed, onde você tem mais informações sobre os episódios e na plataforma do Spotify, tá bom? Seguimos aqui, vamos começar a nossa conversa. Vou abrir logo com o Dr. Sebastião. De que forma? E aí a gente começa a nossa conversa falando da nicotina e essa questão também em torno do vício, né? E aí eu lhe pergunto, de que forma a nicotina, Dr. Sebastião, também interfere na saúde mental, né, das pessoas que fumam? Ok. Então, primeiro dizer para vocês que a nicotina é uma droga antidepressiva, né, ansiolítica, né? É uma droga psicotrópica que está dentro do grupo da cocaína. São companheiras de grupo. Né? E, assim, tem uma grande capacidade de viciar as pessoas, de tornar a pessoa dependente. Das 10 substâncias mais viciantes que existem, em primeiro lugar, a heroína, em segundo lugar, a cocaína, terceiro, a nicotina. Nossa. Então, é muito fácil das pessoas que experimentam o cigarro convencional, que experimentam o cigarro eletrônico, se tornarem dependentes. E a nicotina não só provoca dependência, não. Ela provoca hipertensão, provoca infarto, provoca AVC. São as 3 doenças mais visíveis que a gente encontra nas pessoas que fumam, provocadas pela nicotina. É verdade que o cigarro tem mais de 4 mil substâncias? Hoje são 7 mil substâncias. 7 mil? Dessas substâncias tem algumas que estão mais relacionadas com as doenças mais graves do tabagismo, né? A nitrosamina, né, que é muito cancerígena, né? Aldeídos e formaldeídos, que provoca enfisema, e a cocaína, a nicotina, que provoca o infarto, né? Sim. Essas 3 doenças são as que mais produzem os atestados de óbito de fumantes. Doutor Sebastião falou aí a questão da nicotina, do vício da nicotina. Doutor Tiago, é verdade que a nicotina vicia mais do que outras drogas, como
a cocaína, por exemplo, como ele mesmo falou? A avidez cerebral que a gente tem, né, Sebastião, pela nicotina, ela é muito alta, né? Então, assim, a gente tem receptor no cérebro, né, direto, não só no cérebro, mas no nosso corpo inteiro, que são receptores nicotínicos, né? Isso na fisiologia humana, aí, quando a gente estuda lá na base da medicina, a gente já estuda isso, né? Então, existe uma avidez cerebral por essa droga. Então, uma vez que ela está em contato com o nosso corpo, ela desencarrega aí uma série de reações neuroquímicas que vão dar o prazer, que vão dar o bem-estar que o fumante sente. E é isso que faz a pessoa cair no vício. Porque ela tem uma fonte rápida de prazer, um prazer muitas vezes alto, intenso, e que ela acha que consegue no começo controlar, né? E muitas vezes isso vai se retroalimentando, a necessidade de cada vez mais droga, e aí é onde cai no vício, né? Então, esse é o pulo do gato que a indústria farmacêutica, a indústria do cigarro fez e colocou na droga, né? E isso fez com que um consumo que era indígena no passado do cigarro se transformou em industrial, né? Como a gente tem hoje, você falou, né, de 1 bilhão de pessoas fumando no mundo inteiro, né? Aquele cigarro artesanal, ele tem a mesma quantidade de nicotina que um industrializado, vamos dizer assim, ou ele é mais inofensivo, ou é a mesma coisa? Faz mal do mesmo jeito? O artesanal tem o de palha, né? De palha. A absorção da nicotina é bem maior ali, viu? É mesmo. Eu gosto de falar também do charuto, por exemplo. Charuto, enquanto um cigarro convencional tem 0,5, 0,8 de nicotina, o charuto é 1 miligrama de nicotina. Tá? É impressionante a capacidade do charuto de provocar isso. Tem uma coisa interessante aí, sabe? A pessoa me pergunta muito, Linda, quem é que faz mais mal? O charuto, o cigarro, o fumo bruto ou o cigarro convencional? O que é que acontece? A fumaça do cigarro, do fumo bruto e do charuto, ele tem uma fumaça alcalina e por isso ela é absorvida na boca, não precisa tragar. As pessoas do cigarro convencional, elas têm que tragar aquela fumaça para chegar no pulmão. Ela é ácida para se tornar alcalina para poder ser absorvida. Certo. As pessoas que fumam cigarro, fumo bruto, têm mais câncer de boca. As pessoas que fumam cigarro convencional, sintético, eles têm mais câncer de pulmão. Entendi. Mas o que a gente costuma falar, né, Sebastião, assim, que toda forma de tabagismo, eu costumo falar, quaisquer forma, ela é prejudicial, certo? Acho que é importante a gente frisar isso, né? Exato. Porque às vezes as pessoas querem qual é que faz menos mal para poder... Não, todas fazem mal. Você vê, o Sebastião falou, né? Causa câncer de boca, né? Câncer de laringe, né? Então a gente vê pessoas mutiladas aí, né? Que precisaram retirar a mandíbula, retirar a língua, né? Por conta de câncer associado ao tabagismo. Então isso, em qualquer forma, pode causar. Os riscos de virar dependente do cigarro, quais são, assim, independente de que idade? Se é jovem, se é adulto, se é já idoso, enfim. Quais são os riscos? A gente consegue, assim, até culturalmente, a gente vê o consumo bem mais prevalente na adolescência, né? E isso tem uma relação socioeconômica e isso tem uma relação com o fato de terem pais tabagistas, acesso ao cigarro, famílias que deixam as crianças mais soltas, que os pais não estão ali num controle mais firme, né, do desenvolvimento dessa criança. Então, porque acaba sendo um comportamento social, né? O jovem, por natureza, ele quer ser aceito num grupo. Muitas vezes é o grupinho que fuma, que vai pra balada, não sei o quê. Então, ele começa a fumar não porque ele gosta, não porque ele tem prazer, mas porque o grupinho dele fuma, ele quer ser aceito, ele quer ser diferente. Durante muito tempo, a indústria de propaganda aí associou o cigarro ao esporte. É só você lembrar, né? Na Fórmula 1, antigamente, né? Surf, assim, vinha sem propaganda de cigarro ali no meio. E aí, Sebastião sabe muito bem isso, que participou desse processo todo, né, Sebastião? As leis que impediram a propaganda reduziram isso. Isso fez um impacto importante muito aqui no Brasil. Então, eu acho que o público-alvo continua sendo adolescente e jovem, né? E aí o risco é maior do vício, até pela imaturidade neurológica, né? São pessoas que ainda estão em processo de formação, muitas vezes não conhecem outra fonte de prazer, né? De divertimento, tudo, e aí onde ele cai na armadilha do vício e se prende, muitas vezes, né? Eu vou pegar o gancho da idade dos jovens e falar sobre o cigarro eletrônico, né? Esse que tem sido, inclusive, uma grande preocupação das autoridades em saúde. E é bom a gente registrar aqui
que a venda e importação foram proibidas no Brasil desde abril deste ano. É bom a gente frisar isso também. Só um adendo. Sempre foi proibido. Sempre foi proibido. Sempre foi proibido. A Anvisa ratificou a proibição, certo? Porque, assim, toda vez, eu sempre falava isso, sempre é contrabando. Sim. A pessoa que usa cigarro eletrônico, ela está financiando o tráfico. Acho que isso precisa deixar bem claro. Bem claro. Verdade. 2009, né? A primeira resolução da Anvisa. 2009. O cigarro eletrônico, doutor Sebastião, é tão prejudicial quanto o cigarro convencional? Essa questão eu não gosto muito de levar essa discussão, não, sabe? Até porque confunde as pessoas, né? O fato é que a gente não pode dizer, por exemplo, que o cigarro eletrônico é melhor do que o cigarro convencional. Não existe isso, né? Até porque tem substâncias que provocam as doenças mais graves do cigarro convencional, está lá no cigarro eletrônico, né? O que está acontecendo em cima do que o Tiago acabou de falar? Desde 1987 que eu trabalho com tabagismo, sabe? E a gente, durante esse período todo, a gente trabalhou muito o adulto. A gente falou de câncer de pulmão, falou de infarto do miocárdio, falou de enfisema pulmonar, falamos de impotência sexual. Isso jamais vai colocar na cabeça de um adolescente que um dia ele possa morrer de câncer de pulmão. Está longe, né? Está longe do radar dele, né? Distante demais, né? São 30 anos para isso acontecer, né? Então, Lido, o que é que aconteceu? Nós conseguimos remodelar a consciência e a mentalidade do adulto. Certo. Essa consciência, esse remodelamento da consciência deles, fez com que houvesse uma redução do consumo de cigarro lá na década de 90, de 34% para 9,2% hoje, pesquisa digital do Ministério da Saúde. Né? Nesse período, nós não conversamos com os adolescentes. Nós não falamos de atividade física, muito pouco. Nós não falamos de dentes amarelos, de estética, dedos amarelos, mau hálito. Nós não falamos disso, muito pouco. Nós trabalhamos só o adulto, porque só o adulto fumava. O que é que acontece com essa história? Quando o adulto estava reduzindo o consumo de cigarro no Brasil, de cada 10 novos fumantes, 9 era de 12 a 18 anos de idade. Nossa. Foi nessa falta de conscientização e de remodelamento da consciência do adolescente é que entrou o cigarro eletrônico. E a tecnologia, né? Que vem como... É um público que gosta muito da tecnologia, e o cigarro eletrônico vem como, é uma novidade, é só uma fumacinha, não faz mal, é um vapor. Cheiroso, né? É cheiroso, é gostoso, né? Tem os sabores. Então, tem isso pegou um público, né? Pegou mas só que pegou. Quando o adulto se viciou lá atrás, não havia essas informações. Sim. Então, quando chega o cigarro eletrônico, não tem essa informação na cabeça do adolescente. Isso aí, claro, é muito atrativo que ele está falando, né? Eu quero dizer, Linda, o seguinte, é que o cigarro eletrônico hoje, enquanto 9,2% do adulto fuma, 16,8% no Brasil de adolescentes estão experimentando o cigarro. Isso é muito preocupante. E as garras monetárias da indústria do tabaco agora estão se voltando para a criança. O tema do Dia Mundial do Combate ao Tabagismo, da Organização Mundial de Saúde, fala que precisamos proteger as crianças contra a interferência da indústria do tabaco. Eles estão saindo dos adolescentes, aliás, estão se mantendo nos adolescentes, e estão agora invadindo a seara das crianças. É preciso, Linda, que os pais de crianças tenham a consciência de que isso, proteger essas crianças, não só depende de nós, agentes de saúde, não. Preciso que eles tenham essa consciência de aconselhar e orientar seus filhos que o cigarro eletrônico faz muito mal. E outra coisa, os professores, que são formadores de opinião dessa galera, é preciso que eles participem, contribuam e tenham a compreensão de que precisam nos ajudar para evitar que lá na frente, num futuro não muito distante, essas crianças se tornem dependentes, desenvolvam câncer de pulmão, enfisema, infarto do miocárdio. E tem relato assim, só pegando esse mesmo gancho de adolescente aí, né? Tem vários relatos já, desde 2014, 15 para cá, né? De crianças que morreram pelo uso de cigarro eletrônico, né? A primeira morte de uma criança foi um bebê nos Estados Unidos que bebeu o conteúdo líquido do cigarro eletrônico do pai. E a criança morreu em poucas horas, né? E aí isso veio ser volumano, houve uma epidemia de morte por cigarro eletrônico nos Estados Unidos, aí isso virou um boom na mídia, saiu em todo canto, né? Então, assim, a gente já tem hoje em dia morte por cigarro eletrônico por consumo único, primeira vez que usou. Então, você pode ter uma inflamação aguda, dependendo da dose, ou dependendo se você já tem uma suscetibilidade a ter inflamação pulmonar. E, na primeira vez que for experimentar, pode ter um efeito grave. Né? Isso não acontece com frequência, mas isso pode acontecer. Deixa eu falar um pouco muito sobre isso que o Itaque está falando. Em 2019, nos Estados Unidos, começou-se a surgir atendimentos em serviço de urgência lá dos Estados Unidos. Foram 2.800 e alguma coisa, né?
E os estudiosos, os nossos colegas lá, começaram a estudar aqueles sintomas diferenciados. Tosse, dor no peito, uma insuficiência respiratória agudíssima, sintomas digestivos, diarreia, vômitos, né? Hemoptise, que é sangue, né? Tudo isso, dentro de um contexto só, chamou a atenção, a curiosidade desse pessoal, dos colegas lá. Começaram a estudar, descobriram que todo esse pessoal estava usando cigarro eletrônico. Média desses 2.800 e alguma coisa, 68 faleceram. A idade média desse pessoal, 24 anos. É muito jovem, né? Enquanto uma pessoa que fuma um cigarro convencional, Linda, que vai morrer de câncer, 20, 30 anos, em 12 meses, o usuário de cigarro eletrônico pode desenvolver EVALI, que é essa doença novíssima, exclusiva do cigarro eletrônico. EVALI. EVALI. Significa doença associada a alterações no parênquima pulmonar da pessoa. Um dos seus artigos o senhor escreveu sobre isso. Já escrevi. Né? É uma doença decorrente do uso do cigarro eletrônico, né? E pode atingir pessoas de qualquer idade. Pois é, interessante é que o cigarro convencional, ele tem aquela característica de desenvolver doenças crônicas. E essa doença EVALI é agudíssima. Mata bem rapidinho, minha gente. É preciso que as pessoas entendam e compreendam que não tem essa história de dizer que o cigarro convencional é pior do que o cigarro eletrônico ou vice-versa. Não existe isso. Isso, apesar de ter sido muito divulgado no passado nos Estados Unidos, Sim. então parecia algo distante da gente, isso já é rotina nossa, tá? Dia a dia. Então, quem trabalha com medicina intensiva já se vê com isso na UTI, adolescentes, adultos jovens que fazem inflamação pulmonar aguda. Quando a gente vai ver, teve o cigarro eletrônico aí na jogada, né? Usou recreativamente uma vez, 2 vezes, né? Então, nem sempre foi aquele vício longo, como o Sebastião falou, Sim. né? Então, usos curtos, esporádicos. Não, só uso na balada no final de semana. Mesmo assim, isso pode acontecer. Então, acho que essa acho que talvez seja uma das mensagens principais, né? Assim, qualquer forma de cigarro, ela é prejudicial, é arriscada, é a principal causa de doença crônica no mundo. Então, não faz muito sentido a gente fumar, gente. Olívio, deixa eu só complementar uma coisa que eu acho importante nisso tudo. Eu estive agora no Fórum Tabagismo do Conselho Federal de Medicina, eu fui lá representando o CRM daqui da Paraíba, né? E observei que todas as entidades médicas do Brasil estavam nesse fórum, né? Sim. Em momento algum, eu fiquei assim, assustado com isso, assim, preocupado. Em momento algum se falou em conscientizar o adolescente. Se falava lá, o último debate tinha lá, como coibir o uso do cigarro eletrônico. Né? Preste atenção nesse raciocínio. Nós temos cigarro convencional, Certo. que é totalmente liberado no Brasil, e apenas 9,2% dos brasileiros fumam. O cigarro eletrônico, que é proibido, 16,8% dos adolescentes estão fumando, minha gente. Por que isso? Porque não está havendo ainda um trabalho produtivo, efetivo, para poder colocar na consciência do adolescente o que a gente fez com o adulto. Né? Todo o nosso trabalho agora do dia 31 de maio vai ser em cima, aliás, daqui para frente, a gente vai trabalhar apenas a conscientização. A redução do consumo de cigarro eletrônico tem 5 fatores que determinaram isso, junto com essa consciência que eu falei, com esse remodelamento da consciência da sociedade brasileira. Quais são? A inserção daquelas mensagens nas carteiras de cigarro, né? Sim. O aumento do preço do cigarro é extremamente importante dessa história, que a classe D e é quem mais fuma. As políticas públicas de proteção do não fumante, né? Proibindo se fumar em recintos fechados, né? A proibição das propagandas. Esses 5 fatores, junto com o remodelamento da consciência da sociedade brasileira, foi quem determinou a redução de 34% para 9,2%. É preciso que a gente, vou repetir, trabalhe a cabeça e a consciência dos nossos jovens para que eles entendam e percebam que aquilo faz mal. Linda, hoje, nas festinhas de adolescente, fumar um cigarro eletrônico é como lá 30 anos atrás os adultos fumavam em todo lugar que chegavam. Não havia essa consciência de que aquilo fazia mal e que as pessoas que estavam ali ao redor também estavam se prejudicando a sua saúde com isso. Isso a gente precisa remodelar essa cabeça dos nossos jovens. Além dessas políticas públicas, como é que os pais devem se comportar ou prevenir, né, os filhos
sobre essas questões todas envolvendo o cigarro eletrônico, eu vou me adiantar e dizer assim, primeiro, coloca a turma aí na sala para assistir esse videocast, tá certo? A primeira coisa é essa. Mas vamos lá. O que é que vocês diriam, né? Sinalizariam para esses pais para que despertassem neles práticas do dia a dia, para que eles possam educar os filhos com relação ao cigarro, ou melhor dizendo, aos malefícios do cigarro eletrônico? Linda, eu deixei sexta-feira passada lá na secretaria da Unimed uma mensagem para o presidente da Unimed, doutor Walter. Eu tive um papo com ele pessoalmente. Precisava falar com ele um projeto que nós temos, sabe? Esse projeto é antigo já. E lá a gente dizia, a nossa proposta dentro desse projeto é fazer com que a gente trabalhe os pais de adolescentes usuários da Unimed, certo, através de workshop e seminários, né? Mas, essencialmente, a gente faça cursos, seminários com professores da rede privada, que são aqueles alunos que estão ali, que mais estão envolvidos com o cigarro eletrônico. Está lá no nosso projeto. A gente precisa não só trabalhar diretamente o adolescente, mas trabalhar a consciência dos pais e fazer com que os professores tenham a compreensão de que precisam nos ajudar nessa luta. Eu acho que educar, como você falou, é o principal ponto, né? Assim, é chamar realmente os pais para a sala, chamar as crianças, né, para a sala, assim, adolescente mesmo, a partir de 10 anos, gente. O consumo de cigarro está ficando, eletrônico principalmente, está ficando cada vez mais cedo, né? Nem todos os dispositivos eletrônicos fazem fumaça. Então, tem dispositivo eletrônico agora na 4ª geração que não sai nenhuma fumaça, que o pai não vai precisar ver nenhuma fumacinha no quarto para desconfiar, entendeu? Basta o quê? Alteração comportamental da criança. Né? E aí, realmente, o pai tem que conhecer bem a criança para saber essa mudança de comportamento, evasão escolar, queda de rendimento de nota. Por quê? Porque afeta a concentração, afeta a memória, afeta a inteligência. Então, a criança ela vai cair num vício, né? E ela vai perder um foco dela para outras coisas, porque ela quer aquilo ali, né? Então, acho que é importante isso que o Sebastião falou, de educar, né? Pais, alunos, professores. Eu até estenderia, viu, Sebastião? Rede pública e privada. O público também, apesar de ser um produto caro, a gente sabe que as pessoas, mesmo assim, né, conseguem ter acesso facilmente. E uma informação que foi publicada ano passado no Jornal de Pneumologia, estudantes de medicina fumando cigarro eletrônico. É crescente isso. Então, a gente fica preocupado porque, assim, a gente estuda, né, desde o começo da faculdade, que o cigarro é uma das principais causas de doença no mundo inteiro. Sim. E aí você tem o próprio estudante fumando, então, putz, será que esse cara não está acreditando naquilo, né? Então, esse processo de consciência, né, de trazer à luz, né, da razão, para que as pessoas realmente consigam entender esse problema e poder enfrentá-lo de frente. Acho que é o mais correto a ser feito. Né? Ainda sobre o cigarro eletrônico, e os fumantes passivos? Sofrem também esses danos? Sim. Eu gosto de falar, quando me perguntam isso, eu gosto de falar um exemplo interessante, sabe, Linda? É claro que o fumante ativo, ele está jogando várias vezes por dia, né? Sim. Aquela fumaça. Mas o cigarro tem duas correntes, né? A corrente primária, que é aquela que vai direto para o pulmão do fumante, e tem a corrente secundária, que é aquela fumacinha isolada que sai da ponta do cigarro. Certo. Linda, espiral, né? Ele já tinha muito charme antigamente, né? Aquela fumacinha isolada tem mais concentração, 3 vezes mais concentração de nicotina, várias vezes mais concentração de substância que provoca enfisema e várias vezes mais substâncias cancerígenas. E é aquela fumacinha que o não fumante está de lado, que está entrando no nariz dele e entrando para o seu pulmão. Essa que é a grande realidade. E no cigarro eletrônico fica aquela névoa, né? Em algumas vezes, né? Ali no ambiente. Aquela, na verdade, é um vapor, né? O cigarro não é fumaça, é um vapor. E aquilo ali tem vários componentes, não somente químicos, mas metálicos, né? Na fusão lá do aquecimento do cigarro eletrônico, você libera metais pesados no ar. E metal pesado, o nosso corpo não metaboliza. Ele se acumula, fica... E a gente não conhece, na verdade, os efeitos disso no longo prazo, de doença crônica, né? A gente sempre fala muito da nicotina, isso é engraçado, né? Eu sempre gosto também de falar isso. A nicotina aparenta ser o grande vilão, e é realmente a questão do vício. Tem os malefícios cardiovasculares que o Dr. Sebastião já falou, mas a gente não pode esquecer dos outros componentes que o cigarro eletrônico também tem. Então, os saborizantes, os flavorizantes, que eles chamam, causam lesões pulmonares. E essas mortes desses adolescentes
boa parte deles foi associada ao sabor que foi colocado lá dentro, né? Que fazia reação química inflamatória pulmonar e causava a inflamação pulmonar. Então, mas esse cigarro eletrônico não tem nicotina. Acho que você vai ver isso muito no consultório. Eu fumo isso aqui, mas isso aqui não tem nicotina, doutor. Isso aqui não me faz mal. Não, isso faz mal sim. Isso causa lesão pulmonar e a gente vai ver problema a longo prazo. Então, acho que essa mensagem também precisa ser dita. Né? Mesmo sem nicotina, faz mal. Olha, eu preciso dizer aqui o seguinte, que dentro daqueles 5 fatores que determinaram, que ajudaram, que contribuíram para reduzir o consumo de cigarro no Brasil, certo. Os 2 mais importantes é o aumento do preço e as políticas públicas de produção do passivo, né? Sim. Tem uma lei aqui em João Pessoa, na Paraíba, né, do deputado Ticiano Diniz, até uma ideia do doutor Bruno, que hoje é presidente do CRM, de que ele proíbe, foi sancionado pelo governador, proíbe o uso de cigarros eletrônicos em ambientes coletivos. Eu sou membro da Comissão de Tabagismo Médica Brasileira e eu coloquei isso lá. Foi uma coisa empolgante, tá? Porque é uma coisa muito nova no Brasil, tá certo? E que essa lei precisa existir mecanismos para poder fazer cumprir essa lei. Certo. O primeiro mecanismo, Linda, é fazer com que a população saiba e conheça que existe essa lei e que, se ela não for cumprida, aquelas pessoas que estão ali estão sendo prejudicadas. Que estão inalando essas substâncias altamente nocivas do cigarro. São 2.000 substâncias que tem no cigarro eletrônico, né? E tem aquelas, vou repetir, aquelas substâncias, nitrosaminas, aldeídos, formaldeído e nicotina, estão lá tudinho, rapaz, que provocam as doenças mais graves do cigarro convencional e que mais matam pessoas que fumam, né? Então, preste atenção também você, pai, mãe, ou você, né, que de repente não fuma, não consome diretamente, né, o cigarro convencional ou o cigarro eletrônico, mas que de repente convive com a pessoa, não é, um fumante. Então, preste atenção também, porque está sendo prejudicado de quebra, na leva. Então, preste atenção. Vou puxar a nossa conversa para outro tema. Doenças. A gente já falou alguns tipos de câncer, algumas outras patologias, mas eu trago aqui um dado do Instituto Nacional do Câncer. O INCA estima que até 2025, ou seja, até ano que vem, nós tenhamos 18 mil novos casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão aqui no Brasil. E trazendo mais para a nossa região, para Paraíba, esse levantamento aponta para 520 novos casos de cânceres desses tipos. O tabagismo, vocês já falaram, mas eu queria frisar, diante desse dado, quais são os cânceres que podem ser provocados através do consumo de cigarro. Na verdade, ainda 30% de qualquer carcinoma hoje no Brasil e no mundo tem uma relação com o tabagismo. São mais de 60 substâncias cancerígenas, né? Mas câncer de boca, de lábio, de laringe, o doutor Tiago já falou, de faringe, de esôfago, de útero, onde tiver câncer, que pessoas que fumam, com certeza aquelas mais de 60 substâncias cancerígenas ajudaram a produzir aquele câncer. É preciso que as pessoas tenham essa consciência. Se você for fazer uma entrevista nas mulheres com câncer de mama, sim, uma boa parte delas fumam. Claro. Então você vê que coisa interessante, né? A gente tem campanha de mamografia, as mulheres sempre atentas com isso, né? Isso. E a gente precisa da parceria, né, Sebastião, da Sociedade de Mastologia para a conscientização da cessação do tabagismo nas mulheres. E é crescente o número de mulheres que fumam, inclusive o eletrônico, né? Então vem crescendo. Então, se você quer se proteger do câncer de mama, além de você fazer seu exame periódico de mama, tudo, pare de fumar. É muito importante para isso, né? É uma das principais causas de câncer no mundo, sim, né? E o câncer de pulmão, que você deu esse dado aí, isso é subdiagnóstico, tá? Existe um grande número de pessoas que morrem e a gente não chega no diagnóstico. 85% das pessoas descobrem o câncer na fase avançada, porque não chega a dar diagnóstico muitas vezes no começo. sim, então precisa parar de fumar. O câncer é muito silencioso. Quando chega para a gente, já está começando as metástases. São 5 anos de sobrevida, né, quando a gente diagnostica, né? Isso vem melhorando, mas ainda é um grande desafio, né? E hoje em dia já está aprovado no Brasil, a gente está discutindo isso, inclusive vai levar para a Câmara dos Senadores e Deputados um programa de rastreamento do câncer de pulmão. E nesse programa de rastrear câncer de pulmão tem que estar atrelado a um combate ao tabagismo. Eu não posso procurar câncer sem procurar tabagista, tem que andar juntos, né? Porque é um binômio que está, infelizmente, associado, né? Cigarro e câncer. Além do câncer,
outras doenças que podem ser causadas pelo tabagismo? Linda, você não consegue tratar uma pessoa com asma, uma pessoa com a gastrite, por exemplo, se ele continuar fumando. É impossível isso. Asma principalmente. Ou você para de fumar, ou então você não consegue curar 100% uma gastrite, né? São várias doenças da pele, né? Tem conjuntivite, né? Tudo isso é outra coisa. A mulher, por exemplo, a mulher, ela precisa perceber que o cigarro, além das doenças que provoca, trabalha diretamente a estética. Toda mulher que fuma, as rugas chegam mais cedo, o cabelo fica mais quebradiço, né? Sem falar nos dedos amarelos. São 56 doenças, né? Outra coisa que para pegar a mulher, né? Assim que a gente fala, assim, para pegar a mulher para parar de fumar, né? Sim. O cigarro é a principal causa de envelhecimento precoce. Então, você que gasta dinheirinho aí com seus botox, procedimentos, com seus procedimentos continua fumando, e continua salão de fumando, beleza, né? tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro mesmo. Você precisa parar de fumar e continuar o restante, né? Sim. Para poder ter um envelhecimento mais adequado, né? Do cigarro, né? Assim, a gente lembra sempre da questão do infarto que foi falado, né? A gente já falou aqui do câncer de pulmão, mas a terceira causa de mortalidade no Brasil é DPOC, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem diretamente associada ao cigarro e a outras formas de fumo, né? Então, é crescente, talvez seja... o mundo vem fumando cada vez mais, né, Sebastião? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Os países ocidentais sempre fumam, a Europa fuma demais ainda lá. Então, é crescente o número de enfisema e DPOC no mundo inteiro e isso vai trazer maior mortalidade. Não tem jeito, infelizmente. Falando aí do pulmão, os pulmões de um fumante, eles podem ser regenerados? Tem essa possibilidade? Como é que se recupera esse órgão? O enfisema não recupera, não. Quando a pessoa para de fumar, ele estaciona. Ele não evolui mais. Mas aquilo ali não regride. Você pode até melhorar a sua qualidade respiratória, sua qualidade de vida com fisioterapia, com a medicação adequada. Mas, assim, o que tá lá ficou registrado, não sai mais não. Infelizmente é isso. Uma vez que você desenvolva a doença pulmonar, né? Seja enfisema, fibrose pulmonar, por exemplo, que pode acontecer, né? Lembra da Covid? Ficou todo mundo com medo de fibrose pulmão, né? O cigarro causa mais fibrose do que Covid. Muito mais fibrose pulmonar do que Covid. Então, assim, uma pessoa que fuma e que desenvolve fibrose pulmonar, ela tem uma sobrevida muito curta, infelizmente, né? É uma doença que tem uma mortalidade muito alta. E uma vez que isso está acometido o parênquima pulmonar, como o Sebastião falou, não regenera. Mas isso, felizmente, não acontece com a maioria dos fumantes. E isso é bem importante que a gente deixe claro, que em qualquer momento da vida vale a pena parar de fumar. Ah, doutor, eu tenho 90 anos e descobri câncer de pulmão, não vou mais parar de fumar. Vai sim. Por que você vai parar? Porque você vai viver melhor o seu restante de vida, você vai ter mais qualidade de vida. Então, há um certo medo de parar de fumar já adulto, né, já mais idoso, mas que o benefício é muito claro, não somente de sintoma, mas de regeneração pulmonar. Não regenera completamente, qualidade lógico, de vida também, né? Mas sempre vale a pena. Nós falamos aqui em algum ponto sobre atividade física. Sim. E aí me remete a um quadro que a gente tem aqui no nosso videocast, que é o Mente Ativa, que a gente descobre como é que os nossos convidados eles recuperam as energias, desestressam, desopilam. E eu já soube, vou começar para o doutor Sebastião, porque o doutor Tiago já participou do nosso videocast, mas já o senhor responde também. Eu soube que o senhor gosta de jogar futebol. Gosto. Faz sua atividade física. Me conte aí, como é que é, quantas vezes na semana o senhor pratica, se tem essa frequência. Terça-noite e sábado da tarde. Inclusive, nesse sábado da tarde, tem 6 colegas nossos jogando futebol. Peladeiro fino. Interessante. Eu tenho 72 anos, viu? Olha faço muito gols ainda, corro muito, que né? Legal. Porque eu também tenho o hábito de, todo dia de manhã, um dia sim, outro não, ficar correndo lá na quadra de futebol, chutando bola, como se eu estivesse jogando futebol. Eu faço isso 2, 3 vezes por semana, além desse futebol, né? E se Deus quiser, eu vou continuar isso durante muito tempo ainda. E é torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro. Exato. Mas torço pelo Botafogo daqui também, né? Um pouquinho menos, mas torço também, né? Muito bem. Então gosta, é o seu momento. É na hora que o senhor está ali. Mas assim, a gente trabalha muito, né, Linda? O doutor Tiago sabe disso, né? E para você
A atividade física libera endorfina, né? Melhora muito sua mente, né? Sua capacidade de pensar, de raciocinar. E a gente se sente muito bem fisicamente, a nossa qualidade de vida, né? E você também está evitando, eu sou hipertenso, então isso para mim ajuda também a fazer o controle da minha hipertensão. Sim, né? sim, sim. A atividade física, de maneira geral, sempre é muito bom para o físico, para a mente, né? E para a saúde de qualquer pessoa, né, Linda? Muito bem. Doutor Tiago, na última vez que o senhor veio aqui, o senhor disse que, olha, eu não estou com muito tempo não, porque eu estou cuidando tem uma criança, um bebezinho em casa. E agora, como é que está a situação? Está crescendo, vai fazer 2 anos agora. Olha aí. E graças a Deus... trabalha ainda. Não, eu ia falar agora. Agora eu estou jogando futebol com ele, né? Então continuo aí com essa missão aí de educar e tentar trazer para ele boas práticas de saúde. E como o Sebastião falou, a atividade física ela é aliada de tudo, né? Sim, sim. Ela previne depressão, ela melhora... a pessoa que faz atividade física mais frequentemente tem menor chance de cair num vício, porque encontra outras formas de prazer. Né? Então, natação, né? Eu boto, já começou na natação, já faz um futebolzinho com o pai, que não é tão bom, mas não é bom como o Sebastião, não é tão goleador, mas é um bom zagueiro, então já orienta para ele algumas coisas aí, então continua aí correndo atrás de menino e brincando muito, graças a Deus. Muito bem. Vamos parar de fumar? Vamos agora. Vamos entrar agora nessa pauta, porque é o seguinte, para começar, qual o primeiro passo para largar o cigarro? Tomar decisão. Eu falo muito isso nas minhas entrevistas. Antigamente, parar de fumar só que parava quem tinha a velha e conhecida força de vontade. Mas hoje, Linda, existem vários e vários métodos para se parar de fumar. Né? Existem produtos, existem medicamentos, né, que ajudam muito a parar de fumar. As pessoas que têm condições, você que está nos ouvindo, nos vendo agora, tem condições de ir para um consultório, um plano de saúde, ou tem uma situação econômica que lhe propicia isso, toma a decisão. Eu não consigo sozinho, não tenho força de vontade, então toma a decisão e vai procurar ajuda. Né? E no serviço público, Linda, tem aqui em João Pessoa várias unidades de saúde que trabalham o tratamento do tabagismo. Sim. Tudo grátis. E outra coisa, a dependência tabágica tem 2 dependências, né? Da nicotina e a psicossocial. Está relacionado com ansiedades, com depressão, com solidão, com as angústias do dia a dia, com os estresses do dia a dia, né? As mulheres, por exemplo, são mais susceptíveis a isso, né? E existe a dependência nicotina. Essa dependência psicossocial, ela é trabalhada com uma abordagem cognitivo-comportamental, que tem nessas unidades de saúde, que é conduzida por um psicólogo, um assistente social, né? Reuniões com grupos de fumantes, né? Se autoajudando, né? Quando essa pessoa sai dessa dependência psicossocial, é neutralizada ou controlada, é encaminhada para o médico responsável para prescrever a medicação. Existe a medicação, a bupropiona, que é um comprimido que você toma, é um antidepressivo que libera dopamina, como a nicotina libera, né? A pessoa esquece o cigarro. Sim. E tem um adesivo que você usa durante 24 horas, que vai soltando a nicotina que o organismo está exigindo. A gente inicia com uma dosagem alta e vai reduzindo gradativamente essa dosagem de nicotina para que o organismo não perceba que está faltando nicotina. E aí ele não reage. Não reagindo, não tem a síndrome de abstinência. Essas pessoas param de fumar. Vou repetir, só não para de fumar hoje quem não quer. Se quem estiver nos ouvindo agora, me ouvir aqui, procura um serviço. Você está com vontade de parar. Você precisa parar de fumar. Você quer parar de fumar e não consegue sozinho, procura um serviço. Ou particular, ou privado, ou público, que é tudo de graça. As medicações todas gratuitas. Só não para de fumar quem não quer, Linda. O senhor acredita nessa abordagem multidisciplinar? Ah, claro. Eu já trabalhei. Eu era um médico pneumologista responsável pelo programa de cessação tabagista do PAN de Jaguaribe. Sim. Trabalhei muito lá. Me aposentei, agora saí, né? Sim. As pessoas passavam pela abordagem cognitivo-comportamental, né? Já chegava assim, bem mais conduzido, né? E decidido a parar de fumar. Tinham neutralizado suas ansiedades, né? E aí a gente entra com... Outra coisa importante nesse contexto, sabe? É muito comum por aí as pessoas, os colegas clínicos, trabalharem o tratamento tabagismo só com a medicação. Certo. Às vezes resolve. Se você não tem as suas ansiedades muito profundas, né? Você joga um adesivo de nicotina, um bupropiona, reduz a vontade de fumar. Certo? Mas é importantíssimo você trabalhar primeiro essa
dependência psicossocial. É de extrema importância aí. Para evitar recaída, né? Sim, sim. E acho que o Sebastião quer mais dizer assim, a gente precisa perder o medo. Acho que muitas vezes o tabagista ele tem medo de dar esse primeiro passo, né? Então, se você não tem acesso ali a um pneumologista, etc., mas você tem um médico de sua confiança, vai lá conversar com ele, né? Ele vai conseguir te orientar aonde achar, seja no público, seja no privado, essa orientação aí de tratamento médico, né? E eu gosto, já falando sobre esporte, né? Sim. Parar de fumar é treino. Ah, doutor, eu já tentei parar, mas não consegui. Então, vamos tentar entender o que foi que aconteceu, né, Sebastião? O que foi que aconteceu errado outra vez? Por que foi que deu errado? Vamos tentar entender. Será que foi ansiedade? Será que a gente realmente não se esforçou completo? Né? É treino. A gente vai treinando o paciente, ele vai se conhecendo, é um autoconhecimento, não tem jeito, né? O tratamento médico farmacológico, ele auxilia nisso, mas não é mágico, no sentido de que você vai tomar essa pílulazinha e vai parar a minha vontade. Não. O paciente realmente vai ter que trabalhar essa questão do querer, do esforço e se conhecer, né? Porque a palavra abstinência, ela gera muito medo, né? A fissura, né? É muito medo, você tem uma vontade de morrer e tal, mas dura 1 minuto, 2 minutos, passa. Existem estratégias, né? De beber água, escovar o dente, fazer atividade física, mascar cravo da Índia, canela, gengibre, são coisas simples do dia a dia que, se bem orientado, o paciente ele consegue enfrentar sem medo, né? Ou ter esse medo reduzido para ele poder dar um passo para frente, né? Existe, viu, a primeira coisa que eu pergunto com um fumante chega no meu consultório para parar de fumar, você já tentou alguma vez? Porque quanto mais se tenta, Linda, mais fácil é aquela pessoa parar de fumar. Interessante isso. É preciso ser... Vai aprendendo, né? Só precisa ser mais bem conduzido. Não, porque isso significa que essa pessoa está realmente querendo parar de fumar. Sim, né? sim. Isso é fundamental. Ninguém para de fumar sem querer parar de fumar. Não existe isso, né? Você tem que tomar uma decisão, né? E aí, a primeira coisa, ele chega meio frustrado lá, mas doutor Sebastião, eu tentei várias vezes. Como é que você tentou? Tal. Conta a história dele, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui. Eu faço uma avaliação do nível de, a gente chama de estágio de motivação. Certo. Tem pré-contemplação, é aquele fumante que não está interessado em parar de fumar. Contemplação é aquele que está planejando parar de fumar. Certo. E ação é aquele que está decidido a parar de fumar. Esses fumantes que chegam, que tentou várias vezes, todos eles estão em ação. Né? Então a gente faz essa abordagem comportamental. Você pode fazer também individual no consultório. Né? Certo. A primeira consulta de um fumante meu, eu gasto 20, 30 minutos conversando com ele. Existe outra coisa interessante, viu, Tiago? Até para te ajudar um dia que chegar lá. Existe na nomenclatura tabágica a palavra chamada gatilho. Gatilhos são os cigarros que o fumante acende sem haver uma exigência do organismo dependente. É um condicionamento, não é uma dependência. É automático, né? Todo fumante acende mecanicamente. Todo fumante um fumante de 20 cigarros, por exemplo, tem 5 a 8 gatilhos, rapaz. Ele acende naquele momento, ele incorpora ao seu hábito, à sua dependência, outros cigarros por um hábito que adquiriu. Chega no carro, doutor Sebastião, eu não solto um cigarro aqui, daqui a pouco eu entro no carro, eu tenho que acender um cigarro. Ele adquiriu o hábito de acender um cigarro quando entra no carro. Doutor Sebastião, eu não sei dormir sem acender um cigarro. Tem acabado de jogar o cigarro fora. O organismo está cheio de nicotina. Ocorre assim, quando você joga um cigarro fora, a nicotina está aqui. Ele começa a baixar. O organismo só vai exigir nicotina quando zera essa nicotina. Mas o gatilho é o seguinte, você joga o cigarro fora, a nicotina está aqui, ele acende o cigarro. Está aqui, acende o cigarro. O organismo está repleto de nicotina, ele acendendo o cigarro, seu organismo está exigindo. Isso é um gatilho. Eu nunca começo um tratamento de um fumante na primeira consulta. Eu peço que ele vá para casa, peço o exame dele, volte daqui a 15 dias e vamos tirar esses gatilhos. Se ele chega para o meu consultório tendo retirado os gatilhos, eu já sei que aquela pessoa vai parar de fumar. Porque ela está decidida. Porque parar de fumar, Linda, é um projeto. Eu digo logo para o meu fumante, você não pode colocar essa responsabilidade só para mim, não. Você precisa participar. Sua participação é muito pequenininha, rapaz. Tira esses gatilhos. Tira o cigarro que você está acendendo sem vontade.
O papel do médico é mais orientar, né? Sim. A gente está aqui para orientar. A Dá gente o realmente vai aproveitar, ajudar a pessoa a se conhecer, né? Alertar isso, né? Jogar a luz em algumas coisas que a pessoa tem e nem sabe que tem, né? O gatilho, o medo, a ansiedade, né? Às vezes a pessoa chega cheia de ansiedade, mas não se reconhece ansioso, né? E tem questionário de ansiedade para isso, a gente conversa, explica, orienta, então ajuda, né? Nesse processo, qual a importância, por exemplo, de um acompanhamento psicológico também? É muito importante. Às vezes precisa, sim. Às vezes, lá no caso de Jaguaribe, eu fazia muito isso, né? Eles passavam pela abordagem comportamental e quando chegava para mim, aí dizia que estava tomando cafezinho para fumar. A terapia cognitivo-comportamental, ela vai dar a pavimentação disso tudo que a gente falou. Porque o psicólogo, o terapeuta, ele vai conseguir ajudar a pessoa a reconhecer o gatilho. Né? Muitas vezes nem a própria pessoa conhece o gatilho. Ela vai conversar ali com o psicólogo e vai pedir, olha, isso aqui está te fazendo, né? É uma ansiedade sua nesse ponto, né? E nessa terapia de grupo, né? Que o Sebastião falou, que é muito feita no serviço público, né? As pessoas compartilham as suas experiências e você se reconhece no outro. E muitas vezes alguém que fez uma mudança de comportamento diz, mas se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então, isso ajuda bastante a reforçar a pessoa ter a vontade de parar, né? Então, é assim que funciona. Outra coisa importante, Linda, é que quando a pessoa para de fumar, a gente já sabe que as ansiedades são os principais responsáveis pelas recaídas, né? Então, a pessoa, quando você para de fumar, em 48 horas, toda a intensidade da síndrome da abstinência está ali presente. Depois de 48 horas, começa a reduzir os sintomas da síndrome da abstinência, que é a ansiedade, que é o nervosismo, que é a dificuldade de concentração, né? E aí, depois de 2 semanas, começa a desaparecer os sintomas. Fica só a vontade de fumar. A memória química da nicotina são 3 meses. Quando a pessoa volta a fumar, se recai até 3 meses, a responsabilidade é da nicotina. Transpôs isso aí, é a dependência psicossocial. Entendi. São as ansiedades, os estresses, as contrariedades, as depressões aqui, fazem a pessoa voltar a fumar. No consultório, eu sempre, e lá no Plano de Jaguaribe, fazia muito isso, para eles ficarem atentos a isso aí. Olha, evite a ansiedade. Se aparecer uma ansiedade grande, uma contrariedade grande, guarde um pouquinho, segure um pouquinho o cigarro, porque isso é transitório. Por isso que o terapeuta ajuda, o psicólogo ajuda nessa questão de lidar com isso, né? Porque evitar a ansiedade é quase que impossível, né? A pessoa precisa aprender a conviver. Que estratégia ela vai usar para enfrentar aquilo que lhe causa ansiedade, que não é o cigarro. Sim. Porque o cigarro, apesar da pessoa que fuma naquele momento sentir o alívio, o cigarro ele gera mais ansiedade. Então ele vai retroalimentar essa sua ansiedade. Se você vai de volta, né, comum. A pessoa fumou um cigarro, parou de fumar, fumou um só por conta de uma raiva. Sim. Daqui a pouco voltou o vício. Né? Então precisa trabalhar com isso. Né? Então nisso o time multidisciplinar para parar de fumar ele é muito importante. Falando ainda em tratamento, né? João Pessoa me parece que virou referência, né? Tanto que vai sediar um encontro no mês que vem. Me conte mais sobre esse momento. Pois não, Linda, eu preciso dizer para você o seguinte, que o Brasil tem um prestígio imenso, né? Para você ter uma ideia, algumas coordenações da OMS de brasileiros, né? Quase, de vez em quando, tem alguém lá coordenando um programa importantíssimo na Organização Mundial de Saúde, né? E esse prestígio do Brasil fez com que 6 entidades internacionais que trabalham tabagismo ao redor do mundo, né, desenvolvessem a vontade de vir conhecer o Brasil. E em chegando aqui, nos contatos com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o pessoal da ACT, que é uma ONG nacional, mas com prestígio no mundo inteiro, eles quiseram conhecer também, assim quando chegasse no Brasil, uma cidade que tivesse um programa desenvolvido com mais competência, né, mais efetividade, mais produtivo, né? E o pessoal do INCA dessa ONG ACT indicaram o João Pessoa para eles virem aqui. Eles vão estar aqui dia 10 de junho, né? A gente já está elaborando uma proposta. Eu sou presidente do Comitê de Tabagismo. Lá nós temos 14 entidades. Ontem fizemos uma reunião na Associação Médica da Paraíba para a gente elaborar um projeto para a recepção desse pessoal, né? Estava lá o PROCON, né, que é do nosso comitê, estava o Ministério Público, estava lá a Secretaria de Saúde do Estado. São várias entidades, Sociedade de Pediatria, de Pneumologia, de Cardiologia,
Todos estão lá. Os planos de saúde, Unimed, Carci, estão tudo dentro desse nosso comitê, né? E fomos nós que estamos elaborando essa programação para eles chegarem aqui. No dia 10 de manhã, a gente tem uma reunião com eles. Além dessas entidades, vai estar aqui o INCA, vai estar aqui a OPAS, vai estar aqui a ACT e vai estar aqui a Organização Mundial de Saúde. Né? Quer dizer, é um prestígio muito grande para a gente e estimula a gente a trabalhar mais ainda contra o tabagismo. Né? E a gente vai fazer essa reunião no dia 10 de manhã na Associação Médica, né, para reconhecimento do pessoal, o que é que eles fazem, o que é que nós fazemos, o que é que eles podem nos ajudar a melhorar mais ainda o nosso programa. Né? E à tarde, com todo o comitê, com as 14 entidades que compõem o nosso comitê, a gente vai discutir projetos. Né? A gente tem um projeto já elaborado, né, para João Pessoa como um todo, tanto na rede privada como na rede pública, né, para a gente, junto com essas entidades todinhas, fazer um trabalho de uma maneira mais produtiva, que a gente possa melhorar ainda nossos índices de controle do tabagismo. Que bom, que bom. Bom, estamos chegando ao fim do nosso videocast, mas antes de finalizar, gostaria de deixar aqui aberto para uma mensagem final de vocês, para quem está nos assistindo. Começo? Começa. Eu acho que, primeiramente, é sempre bem-vindo, é sempre muito bom um momento como esse a gente conversar sobre cessação do tabagismo, né? Como a gente falou, ela é fonte de diversos males. Lembrar, como o Sebastião acabou de falar, que a gente precisa combater. Esse combate ele não pode ser somente do pneumologista, né? Ele tem que ser de toda a sociedade como um todo, toda a medicina como um todo, né? A gente está aqui como líder do combate por viver diretamente os malefícios que o cigarro causa, né? Que a gente precisa realmente procurar novas formas de contemplação de vida, né? De prazer que não seja o cigarro, e que a gente precisa ensinar essa turma mais jovem, né, a se exercitar, a viver a vida com mais qualidade, com saúde, que acho que isso é o mais importante de tudo, e para isso um momento como esse é muito importante. Então, agradecer aqui o espaço e estamos à disposição. Obrigada, viu, pela presença. Obrigada também, doutor Sebastião. Eu que agradeço. Eu queria só falar, Linda, que a gente, por mais que a gente já fez, né, o combate do tabagismo, eu sempre falo o seguinte, sabe, como é que um produto que tem uma substância viciante como a nicotina, que provoca 160 mil mortes no Brasil, 8 milhões no mundo, essa coisa ainda não foi proibida. Então, o projeto agora, além de conscientizar a sociedade, no que se refere, já está conscientizado em relação ao cigarro convencional, mas ao cigarro eletrônico, né, para proteger nossos jovens, nossas crianças. Né, mas dizendo que é preciso que haja uma consciência, como o doutor Tiago acabou de falar, da sociedade como um todo. Mas, essencialmente, vou repetir, os pais de crianças e adolescentes e os professores da rede privada e da rede pública, para nos ajudar, dar a mão, todo mundo junto, para trabalhar a consciência desses jovens, para evitar que eles fiquem dependentes do cigarro eletrônico. Obrigada, viu, por terem vindo, pela disponibilidade. Obrigada a você que nos acompanha também. Mais uma semana aqui trazendo para você um conteúdo riquíssimo em informação. Aproveita já para encaminhar esse episódio para as pessoas que você conhece, fumantes, não fumantes também, porque é um assunto que cabe a todo mundo. E a gente se encontra aqui na próxima semana, tá? Com mais um episódio do videocast Sem Contraindicação. Até lá.